Olá, queridos irmãos, amigos e amigas. É tão bom poder estar com você novamente e compartilhar o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo. Eu sinto tão feliz nesse momento, é um momento tão especial, um momento alto do meu dia, um dos momentos altos do meu dia, de poder compartilhar o Evangelho com você. Eu oro ao Senhor para que você, assim como eu, também possa sentir o Espírito Santo e sentir alegria, sentir o Espírito te edificando, sentir ânimo para continuar a jornada da vida. E que o Senhor possa te inspirar, abrir teu coração, tua mente e fazer com que você possa se sentir mais próximo, mais próxima do Salvador Jesus Cristo. Porque sabemos, e eu sei, que Ele vive, que é o nosso Salvador e nosso Redentor. Vamos começar o nosso estudo de hoje? Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 68. A Doutrina e Convênio 68 ele foi dado na seguinte situação. Nos dias 1 e 2 de novembro de 1831, aconteceram uma reunião, uma conferência da igreja. Depois desta reunião, alguns irmãos procuraram o profeta. Eram eles Orson Wright, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, William E. McLean. E eles procuraram o profeta para saber o que o Senhor desejava deles. E em resposta a isto, o Senhor deu esta revelação através do profeta Joseph Smith. Começando no versículo 1, o Senhor fala assim: meu servo Orson Wright foi chamado por sua ordenação para proclamar o Evangelho eterno pelo Espírito do Deus vivo. Vou parar aqui. Então, Orson Wright, ele havia sido chamado para pregar o Evangelho através do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. E através do Espírito Santo ele deveria ensinar. Esse chamado de Orson Wright, ele foi extraordinário. Eu gostaria de ler aqui algumas coisas sobre Orson Wright, porque elas foram se realizando ao longo de sua vida. Observe o seguinte, essa citação que eu vou ler, ela foi dada está nos comentários do profeta José Smith, né? E está aqui neste manual do Instituto, um antigo manual, tá bom? Vamos lá. Abre aspas. A profecia contida neste versículo, no versículo 1, foi literalmente cumprida. Orson Wright proclamou o Evangelho de povo em povo, de terra em terra. Em 1832, ele e Samuel H. Smith viajaram pelos estados de Nova York, Massachusetts, Maine e Rhode Island. Percorreram uma extensão de 3.200 quilômetros a pé. Em 1835, ele foi ordenado apóstolo e em 1837 cumpriu missão na Inglaterra. Em 1840 foi enviado em missão a Jerusalém. O elder Wright cruzou o oceano, viajou pela Inglaterra e Alemanha, visitou Constantinopla, o Cairo e Alexandria e chegou à Cidade Santa. Em 24 de outubro de 1841, ele subiu o Monte das Oliveiras e lá proferiu a oração, dedicando a Palestina à coligação dos judeus. Que coisa fantástica, né? Ele foi um homem extraordinário nesta terra, um homem de fé para edificar o reino de Deus. O Senhor levantou ele naqueles dias. Assim como ele tem levantado muitas pessoas, como você que me ouve, para viver o Evangelho, para ser a luz do mundo, para ajudar a proclamar as boas novas de que Jesus Cristo vive, que Ele expiou por nós, que Ele é o Salvador, o Redentor,
e tudo mais que diz respeito ao Evangelho. Podemos proclamar isso vivendo o Evangelho no dia a dia, no lar, no trabalho, na escola, nos nossos afazeres, sendo um verdadeiro cristão, sendo, na verdade, um santo que vive o Evangelho. Muito bem. No versículo 2, fala assim: eis que este é um padrão para todos os que forem ordenados a este sacerdócio, cuja missão, como designada, é sair e pregar. Aqui o Senhor está falando sacerdócio, como a missão, como a revelação tinha sido designada a estes irmãos, e fazia bem pouco tempo que eles haviam sido ordenados sumos sacerdotes. A palavra aqui deve estar se referindo aos sumos sacerdotes. Na época, o sumo sacerdote, ele era o ofício mais alto conhecido na igreja. Havia também o ofício de primeiro e segundo elder, que era Joseph Oliver, que foram designados como apóstolo. E então deve estar se referindo a este sacerdote, esse sumo sacerdote. E no versículo 3 fala assim: e este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Então, sempre que for ensinar, devemos ensinar o Evangelho movidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o verdadeiro professor. É Ele que testifica no nosso coração e na nossa mente sobre o Salvador Jesus Cristo e nosso Pai Celestial. É Ele que converte. E eu oro ao Senhor para que você que está me ouvindo hoje possa sentir a influência do Espírito Santo na sua vida, para que seu coração e sua mente sejam abertos e você possa voltar-se para o Salvador, exercer fé nele e ser perfeito nele. Muito bem. No versículo 4 diz assim: e tudo que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. E eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento sobre esse versículo. O presidente J. Rubem Clark Jr., um profeta do Senhor, membro da primeira presidência, né, um apóstolo, que viveu entre os anos de 1871 e 1961, ele ensinou o seguinte, abre aspas: ao longo dos anos, uma interpretação mais ampla foi dada à Doutrina e Convênio 68, versículo 4. Ao ponderarmos o problema envolvido aqui, devemos ter em mente que algumas autoridades gerais foram designadas a um chamado especial. Esses homens possuem um dom especial. Foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Isso lhes concede uma investidura espiritual especial em relação ao que ensinam as pessoas. Eles têm o direito, o poder e a autoridade para declarar a mente e a vontade de Deus a seu povo, estando sujeitos ao poder e à autoridade supremos do presidente da igreja. As autoridades gerais não recebem essa investidura espiritual especial. Somente o presidente da igreja, o sumo sacerdote presidente, é apoiado como profeta, vidente e revelador para a igreja. Somente ele tem o direito de receber revelações para a igreja, sejam elas novas ou retificadoras, ou de dar interpretações oficiais das Escrituras que sejam válidas para a igreja, ou de alterar de qualquer forma as doutrinas existentes da igreja. Fim da citação. Então, quem tem direito a receber revelação para toda a igreja é o profeta de Deus, que nos nossos dias é o presidente Russell M. Nelson. Muito bem. Mas eu e você, os líderes da igreja, quando ensinamos, temos que ensinar pelo Espírito Santo. Tudo bem? Mas como eu vou saber discernir isso? Doutrina e Convênio 50 diz que
o espírito ensinando a espírito, que um edifica o outro. Então, quando você está numa aula da escola dominical ou numa reunião sacramental e você está sendo ensinado, você vai ouvir e também vai sentir o Espírito Santo. E ambos serão edificados. Mas gostaria de lembrar o presidente Kimball, Spencer W. Kimball. Uma vez perguntaram a ele o que ele fazia quando ele estava numa reunião sacramental bem enfadonha. Daí ele pensou, parou um pouco e disse: eu acho que eu nunca estive numa reunião dessas. Então, a responsabilidade de ter a influência do Espírito Santo é individual de cada um de nós. Cada um de nós devemos estar dignos, preparados e comungar com a companhia do Espírito Santo. É assim, quando nós ouvimos a aula, tanto o professor quanto eu, quanto nós, estando cheio do Espírito Santo, poderemos nos comunicar. Ou seja, o que é ensinado pelo Espírito Santo é recebido pelo Espírito Santo. Nós não podemos ter uma atitude de apenas nos sentarmos e ficarmos esperando, bem, agora é o professor que tem que me inspirar. Não é assim. Você também tem que estar num nível de espiritualidade elevada. Tudo bem? Vamos lá. Continuando, fala assim no versículo 5. Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, meus servos. Portanto, tende bom ânimo, não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco, e ficarei ao vosso lado, e testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos fazendo o serviço do Senhor e estamos testificando dele, ele está ao nosso lado. Isso é maravilhoso, não é? Eu tenho tanta saudade das reuniões da igreja. Essa pandemia fez com que muitos de nós estivéssemos ausentes, até as reuniões foram canceladas, né? Mas elas estão voltando, estão começando a acontecer, e é tão gostoso participar, cantar os hinos juntos com os demais irmãos e irmãs, ouvir os oradores, participar, buscar o Espírito Santo para recebermos revelação pessoal. Isso é maravilhoso. E eu oro ao Senhor para que você esteja passando por essas experiências na sua ala, no seu ramo, no seu lar. E é tão gostoso sentir a influência do Espírito Santo, porque então, neste momento, o Salvador também está do nosso lado, quando nós testificamos dele, quando pregamos. Isso é extraordinário. No versículo 7. E esta é a palavra do Senhor a ti, meu servo Orson Wright, e também a meu servo Luke Johnson, e a meu servo Lyman Johnson, e a meu servo William E. McLaren, e a todos os elders fiéis da minha igreja. Então essa mensagem é a todos nós, tá bom? Continuando, vou pular alguns versículos aqui, vamos para o 14. Deixa eu só colocar um cenário histórico. Nesta época, o único bispo da igreja era o bispo Eduardo Patrick. Ele era o único bispo que existia. E daí o Senhor deu esta revelação no 14. Daqui em diante, no devido tempo do Senhor, outros bispos serão designados na igreja para ministrar como primeiro. Portanto, eles serão sumos sacerdotes dignos e serão designados pela primeira presidência do sacerdócio de Melquisedeque, exceto quando forem descendentes literais de Arão. E eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Aqui nesses versículos, quando ele está falando de descendente literal de Arão, não está falando de bispos de ala, está falando do bispo presidente da igreja, tá bom? Que nós temos hoje. E daí ele explica que é difícil determinar quem é descendente literal, e daí ele fala no 19.
Mas como um sumo sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade para oficiar em todos os ofícios menores, ele pode oficiar no ofício de bispo, quando não se achar um descendente literal de Arão, desde que seja chamado, designado e ordenado a este poder sob as mãos da primeira presidência do sacerdócio de Melquisedeque. Então, esses irmãos, o bispado presidente, né, ele tem que ser designado pela primeira presidência da igreja. Não está falando aqui de bispo de Arra. No 21, reforçando, ele diz assim no finalzinho, por revelação do Senhor, dada sob as mãos da primeira presidência acima mencionada. No 22, e também nenhum bispo ou sumo sacerdote que for designado para este ministério será julgado ou condenado por qualquer crime, a menos que seja diante da primeira presidência da igreja. Repito, aqui nesse versículo, aqui ele está se referindo ao bispo presidente da igreja. Se tiver algum pecado, transgressão, enfim, ele tem que ser julgado sobre a primeira presidência. Não é o bispo da ala, não é o presidente da estaca, o sumo conselho da estaca, que não tem autoridade para isso sobre o bispo presidente da igreja, tudo bem? Agora, o bispo da ala, se tiver pecados, enfim, pode ser julgado pela presidência da estaca e o sumo conselho. Está bem esclarecido? Muito bem. Deixa eu continuar aqui, vou pular alguns versículos e vamos para o 25. O versículo, deixa eu só ler antes de pular aqui, uma citação do presidente Joseph Fielding Smith. Ele fala assim, referindo-se, né, a esses versículos e sobre que ele está falando sobre o bispo presidente da igreja. O que o profeta, né, o presidente Joseph Fielding Smith disse? Abre aspas. Isto se refere unicamente ao bispo que preside o sacerdócio arônico, não tendo nada a ver com os bispos de alas. Ademais, tal pessoa tem que ser designada pela primeira presidência da igreja, recebendo sua ordenação de suas mãos. De suas mãos. Desconhecendo-se a existência de um descendente assim, qualquer sumo sacerdote escolhido pela presidência pode exercer o ofício de bispo-presidente. Fechar aspas. Então, só para esclarecer, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui no versículo 25. É um versículo muito conhecido, fala sobre o batismo das crianças aos 8 anos, e eu acredito que muitos de vocês, pais, poderão sentir assim o coração aliviado de pesares ao estudarmos um pouco este versículo. Diz assim, versículo 25. E também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiver 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre isso. Para tanto, eu vou usar as palavras que estão no manual do Instituto recente, para que não haja dúvidas e possa assim trazer mais paz ao coração de tantos de vocês que me ouvem hoje e que por qualquer motivo tenham algum filho ou filha que se tornaram inativos na igreja, que se afastaram, talvez cometeram muitos pecados e os pais se sentem culpados por isso. Vamos ler aqui então. É importante lembrar que a palavra pecado, no singular, é usada em Doutrina e Convênio 68, versículo 25, e não a palavra pecados. Ela não se refere aos pecados que os filhos venham a cometer, mas ao pecado dos pais de não ensinar a seus filhos a doutrina do reino. A má interpretação desse versículo talvez faça
com que alguns pais erroneamente sintam que são responsáveis pelos pecados de seus filhos. Consequentemente, alguns pais culpam a si mesmos pelas más escolhas de seus filhos, não tendo diligentemente lhes ensinado princípios corretos. Olha que alento, né? Para todos os pais que têm filhos que fizeram escolhas que os afastaram do Evangelho restaurado e da Igreja de Jesus Cristo dos São Últimos Dias. O presidente Howard W. Hunter, ele deu alguns conselhos para pais que talvez se sintam culpados, que não tiveram sucesso devido a filhos rebeldes. Abre aspas. O bom pai é aquele que ama seu filho, sacrifica-se por ele, cuida dele, ensina-o e supre suas necessidades. Se, apesar disso, o filho ainda desobedecer, causar problemas ou for mundano, é bem possível que, apesar dos pesares, o pai possa ser considerado um sucesso. Não percam as esperanças quando um rapaz ou uma moça que se desviou. Muitos que pareciam completamente perdidos voltaram. Devemos orar sempre e demonstrar aos filhos nosso amor e cuidado. Jamais devemos deixar que Satanás nos iluda, fazendo-nos pensar que tudo está perdido. Devemos ter orgulho das coisas boas e corretas que fizemos. Rejeitar e abandonar aquilo que é errado em nossa vida. Devemos dirigir-nos ao Senhor para obter perdão, força e consolo. E depois, podemos seguir adiante. Fechar aspas, fim da citação. Que citação maravilhosa, não, irmãos e irmãs? Traz esperança, paz, consolo, nos revigora, nos dá a visão de um futuro melhor, nos dá a palavra de aprovação quando fizemos tudo ao nosso alcance para ensinar nossos filhos o caminho da retidão e da verdade, não é assim? Ora ao Senhor, a todos vocês que talvez estejam vivendo isso que acabei de falar, que são pais tão bons, dedicados, mães maravilhosas e atenciosas, que dedicaram suas vidas para viver o Evangelho e ensinar seus filhos, e que, depois de crescidos, deixaram de seguir o Evangelho. Ah, que palavra de consolo, que você mesmo assim, apesar disso, é uma mãe de sucesso, um pai de sucesso. E eu vou encerrar a nossa estudo de hoje com essas palavras. Eu presto meu testemunho, que eu sei que Jesus Cristo vive. Presto meu testemunho, que todo pai, toda mãe que se dedicou fielmente a ensinar seus filhos, e quando os filhos, na idade adulta, decidiram não seguir, eles ainda assim são pais e mães de sucesso e que receberão todas as bênçãos dadas a Abraão, Isaque e Jacó, mesmo bênçãos de vida eterna. E podem ser considerados pais de sucesso. Uma pessoa que vem sempre à minha mente quando eu penso nisso é Lei e Saria, ou Sara. Elas eram bons pais, mas parte da família não seguiu o Evangelho. Vieram se dividir depois em dois povos, Lamanitas e Nefitas. Um povo que seguia o Evangelho e o outro que não. Lembro-me também de Alma, que era o sumo sacerdote e presidente, o profeta da igreja em seus dias. Um homem de retidão, um homem digno de grande poder no sacerdócio, que fez muito pelo povo de Deus, mas que teve seu filho Alma muito rebelde. Felizmente, neste caso, depois, no futuro, Alma, o filho, retornou
e ficou plenamente ativo. E ele pregou o Evangelho, se tornou um profeta de Deus. E é o meu desejo, de todo o coração, que os filhos de todos os pais, dignos, que se esforçaram tanto para ensinar, que oraram, que tiveram tanta expectativa dos filhos, que desejaram tanto o sucesso deles, mas que por algum motivo vieram se afastar. Ora ao Senhor para que eles possam retornar um dia e possam desfrutar de todas as bênçãos e segurança do Evangelho. E no final, possam herdar as bênçãos de Abraão, Isaque, Jacó e receber vida eterna. Irmãs e irmãos, lembra, este é o Evangelho da paz, é o Evangelho das boas novas, o Evangelho de esperança. Que possamos continuar firmes na fé, edificando nossa vida no Salvador Jesus Cristo, que é a fonte de toda retidão, a luz do mundo. Que possamos brilhar ao refletir a luz do Salvador através de nosso viver digno, para que outras pessoas possam ver o nosso bom exemplo e possam voltar seus corações para o Salvador Jesus Cristo. Eu preciso encerrar, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês. Eu sei que Deus vive e que Ele te ama e que você, irmã, que está me ouvindo, é uma irmã querida e amada pelo Pai Celestial. Que você, irmão, que está me ouvindo, é um irmão digno, que o Pai Celestial te ama. Se houver qualquer problema que precisa ser resolvido, algo mais grave, procure já o seu bispo e resolva e seja plenamente abençoado pelo Senhor, tá bom? E eu deixo essa aula com o meu amor por vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, jovens, adultos, jovens. Tchau, crianças que com seus pais assistem essa aula. Um abração do vovô Dé. É só um comentáriozinho neste final de semana. Eu passei uma experiência muito agradável na nossa casa. Meus filhos mais velhos esteve aqui e eu então com a minha netinha, eu comprei aquelas lenhas para lareira, né, desse tamanho assim, e com arame montamos ali quase uma estrutura ali, uma torrezinha de lenha, e fizemos uma fogueira e assamos batata doce, preparamos, né, enrolado no papel alumínio, e fizemos um fogo, e eu pude compartilhar esse momento tão gostoso de vovô e netinha, e nossa, eu me senti assim tão bem, tão abençoado, tão feliz. Atamos fogo, ela estava ansiosa para comer a batata depois, tinha arroz doce, tinha queijadinha, né, aquele pão de milho feito uma queijadinha assim que a minha esposa fez, e nós passamos um final de dia assim tão gostoso com as minhas duas netinhas mais velhas, filhas do meu primogênito, do Samuel, e foi tão gostoso, né? A Bia estava aqui também, a minha norinha, e a minha bebê, né, a minha netinha, né? A nossa netinha, tão querida de um aninho, Alice, a pessoinha, e foi tão gostoso fazer algo para deixar na lembrança. E eu quando estávamos fazendo ali, eu sempre dava uns toquinhos, você vai lembrar um dia que você fez a fogueira, essa grande fogueira, que era uma fogueira assim de um meio metro, 45 centímetros, assim, mas para ela era uma fogueira imensa. E eu falei, olha que fogueira grande. Foi uma experiência tão gostosa. Irmãs, irmãos, vocês que têm ainda filhos pequenos, façam coisas para eles lembrarem. Cultive tradições familiares, né? De fazer pão junto, fazer alguma coisa junto, sabe? E isso vai marcar a vida deles. Eles não vão lembrar de muitas coisas quando crescerem, mas eles vão ter sentimentos tão gostosos de lembranças do lar, de um lar em que se vivia o Evangelho, tá bom? Tchau, irmãs e irmãs. Tchau, já estou virando aqui um conselheiro, não é isso, né? Conselheiro de bons conselhos. Tchau, cuide-se bem. Tchau.